Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Danilo Sacramento, sou professor de ciências de vocês e nós vamos abordar aqui a continuidade do assunto, certo? Da nossa querida aula, página 221, módulo 3, capítulo 5, página 221 do livro didático, projeto Trilhas, ok? Vamos falar sobre escamados e, claro, dar continuidade ao assunto. E além disso, o quadradinho que aparecer aí, os escamados, por favor, façam como dever de casa, ok? Escamados ou esquamata é um grupo de répteis voltados a abordar os seres mais ou lagartiformes, digamos assim, forma de lagartos, lagartiforme ou serpentiforme, em forma de serpente, ou como a gente conhece, forma de cobra, ok, gente? Então, estes animais aqui deste grupo, eles estão com uma adaptação um pouco mais voltadas ao ambiente terrestre e não são tão próximos da necessidade de água ou ter tanta ou alguma necessidade de água tanto quanto os crocodilianos ou tartarugas. Esses dois primeiros grupos que eu falei, os quelônios e os crocodilianos, eles estão precisando um pouquinho mais de água comparado a esses grupos de escamados, tá bom? Enquanto que na escala de desenvolvimento e das espécies mais adaptadas ao ambiente, a ideia é que os escamados eles comecem a explorar um ambiente um pouco mais quente e seco. Muitos deles existem inclusive aqui na Caatinga, okay? Serpentes da Caatinga e esquamatos da Caatinga, que são aqueles lagartos comuns que nós temos, que conhecemos aqui no Nordeste, muitas das vezes que ficam até expostos ao sol. Lembre que eles são ectotermos, então eles precisam estar expostos ao sol, só que ou ao calor, alguma fonte de calor. Por exemplo, pode ser uma rocha, pode ser qualquer região com abrigo. Veja, imagine uma caatinga em que você está num ambiente seco, quente, observando um lagarto, ou caso você conheça algum ou veja algum próximo à casa de vocês, observe o comportamento deles, ok? Se der para observar, ou até mesmo de quelônios e tartarugas, caso vocês possam observar durante esse período de quarentena. Quem mora muito perto de praia ou perto de um rio, lago, ou em região que haja, é mais fácil encontrar lagartos, lagartixas, etc. Entendam, eles possuem uma tática interessante de como caçar, que eles ficam simplesmente parados, parecendo estátuas, em que o inseto vai e passa por perto, e daí eles vão e atacam de uma forma rápida e única. E, por exemplo, de maneira que eles consigam o quê? Se alimentar com a maior quantidade de insetos possíveis. Claro que existem lagartos que se alimentam, por exemplo, de ovos de outros lagartos, ou ovos de cobra, ou ovos de aves, ou até mesmo de girinos dentro d'água. Só que o que mais acontece é que há regra para os grupos e há também as exceções também dos grupos, ok? Enquanto que nos serpentiformes, o sistema de caça deles, eles simplesmente ficam camuflados e escondidos no ambiente, para que também, usando a tática chamada senta, espera, ela fique paradinho, lá parada, ela fica lá, a cobra, a serpente fica observando, e hora outra ela coloca a língua para fora para captar o odor, captar informações do ambiente, de maneira que aquele odor ela detecte a movimentação da presa. Quando a presa fica num ponto específico que ela pode dar o bote, ela vai lá e dá o bote, sendo que
cobras podem se alimentar de mamíferos, de pequenos ratos, roedores, hamsters, etc. Então, muito cuidado. As lagartixas são muito importantes, inclusive para nós, humanos. As lagartixas, elas se alimentam em grande quantidade, certo? E quanto maior a lagartixa, melhor. Elas se alimentam de aranhas, escorpiões e outros animais como lacraias, que são ricos, ou melhor dizendo, são peçonhentos. Eles têm ricos não, mas eles possuem uma certa quantidade grande de quê? De veneno, gente. Então, as lagartixas maiores, elas se alimentam desses animais e diminuem a população desses animais em centros urbanos. Por isso é muito importante vocês entenderem que a proteção dessas lagartixas, pessoas não gostam de lagartixa, mas lagartixa é boa, exatamente para quê? Proteger as pessoas desses animais peçonhentos. Outras pessoas, algumas pessoas, né, no caso, criam galinha, ok? Para isso. Só que lagartixa também serve para este tipo de objetivo. Inclusive, lagartixa se alimenta de mosquito da dengue, vespas, etc. Então, as lagartixas são muito úteis para este tipo de objetivo. Um fato interessante que existe aqui no Brasil é o projeto Tamar, que há quase 40 anos vem monitorando as espécies de tartarugas no litoral brasileiro. Em 2016, se eu não me engano, 18 milhões, se eu não me engano foi 2016 ou 2017, me perdoe aí o ano, que eu esqueci o ano, mas foi quando eu tinha comprado uma camisa do projeto Tamar com a comemoração de o que? De 18 milhões de tartarugas salvas e protegidas pelo projeto. Então é um projeto muito importante para estudar os quelônios, as tartarugas no geral. E por falar neles, nós vamos abordar um pouco e aprofundar um pouco sobre eles, ok? As tartarugas, como eu já havia dito, elas se desenvolvem, os quelônios no geral, uma espécie de casco rígido, de grande proteção das partes viscerais, que são aquelas partes onde existem o que? Pulmão, coração, rim, etc. As partes que são responsáveis pelos regiões dos órgãos vitais, apenas ficando para fora parte de pescoço e cabeça quando há uma adaptação deles a isso, okay? Sendo que alguns grupos de quelônios que eu vou abordar um pouco, claro, na aula presencial. Por exemplo, os jabutis, eles conseguem introduzir a própria cabeça dentro do casco, reduzindo o tamanho do pescoço. Eles colhem o pescoço e a cabeça vão para dentro do casco, ok? Vocês precisam entender um detalhe técnico e diferenciar o jabuti, certo, do cágado. Enquanto que o jabuti ele é somente terrestre, o cágado ele consegue nadar, ok? Então, o cágado ele tem as patas adaptadas mais ao nado em lagoas e lagos, ok? Então, aqueles animais que nós geralmente cuidamos e chamamos de cágado, na verdade são jabutis. Então, cágados, muito cuidado com isso, para você não jogar seu animalzinho dentro d'água ou ver alguém jogando e o animal não morrer o que? Afogado, ok? Já as tartarugas, mais visivelmente, possuem essas adaptações o que? Nas patas, em que as patas possuem uma formatação parecida com nadadeiras, ok? Tanto as da frente quanto as de trás, sendo que as nadadeiras dianteiras são maiores, mais fortes, e as tartarugas, no geral, os quelônios, melhor dizendo, possuem um padrão de não ter dentes na boca, e um dos escudos chama-se plastrão, ou o escudo de proteção, o carapaça de proteção,
debaixo dela, ok? Responsável por protegê-la contra choques e arrastes e também qualquer tipo de contato com o ambiente em que ela está lá em cima, ok? Essas placas possuem escudos epidérmicos de maneira que a tartaruga ela sinta sim tenha uma certa detecção do que ocorre em cima, se algum outro animal está caminhando ou há algum peso em cima do casco, ok? Enquanto que os crocodilianos eles possuem padrão cabeça, tronco e membros com narinas desenvolvidas para sentir o cheiro das presas, possuem um sistema de membranas oculares para proteger os olhos debaixo d'água, também proteção de membranas com relação à movimentação d'água, cauda, ok, grande e densa, onde há uma grande quantidade de musculatura para impulsionar o corpo, atacar presas, predadores, se defender e também servir de direcionamento, dentro da água, e essa forma ele consegue se movimentar com a ressalva, melhor dizendo, com a lembrança da formatação quadrada da cabeça, um certo papo um pouco antes da cabeça e um focinho alongado de maneira que haja uma grande quantidade de dentes e a possibilidade destes animais conseguirem destruir em grande quantidade a parte física das presas em que eles estão atacando, ok? Então, um ataque de um jacaré é muito perigoso, gente. Muito cuidado, ok? Bom, vamos ficando por aqui, ok? Deus abençoe a todos. Boa quarentena. Tchau, tchau.